Sejam bem-vindos a mais um CooperaCast, aqui direto dos estúdios da filmagem.arte.br, e hoje recebendo Jonatas Lenotti e Johnny Rota aqui no programa que vai ser incrível, com muitas informações sobre marketplace, consultoria para farmácias, com dois especialistas muito mais que especiais. Jonatas, seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui no CooperaCast mais uma vez, falando de oportunidades de negócio e vendas online e marketplace. Johnny Rota, se apresente, por favor. Tudo bem, Ronaldo? Sou Johnny Rota, Rota Consultoria, minha empresa. Vamos falar muito de marketplace, farmácias dentro do marketplace, que esse é o assunto principal, e como você faturar muito alto lá dentro do Mercado Livre e outras marketplaces por aí. É porque o pessoal tem vergonha de comprar na loja física. Muito produto, tipo, lubrificante, essas coisas assim que a pessoa tem vergonha de ir na loja física, ela compra no online e vende muito. Aqueles potencializadores sexuais que eles falam, né? Tipo, natugeirinha, essas coisas. E aí tem um caso muito interessante de um cliente que começou, que é nosso, em parceria, que ele tinha um estoque parado, ele comprou a farmácia de uma outra pessoa, e aí a outra pessoa tinha as estratégias de compra dela lá e comprou um monte de produto de ortopedia. Sabe aquelas bota ortopédica, tipóia, que é um negócio que isso mudou muito nos últimos anos, a tecnologia e tal, e antes era um negócio maior e tal. E aí ele tinha isso parado, era um estoque enorme, e aí ele entrou no Mercado Livre, cara, ele começou a vender igual água. Só que a gente vê a diferença da demanda, né? No físico ele não vendia. Ele tinha uma parede lá exposta, lá uma prateleira com um monte de coisa. Ele podia colocar o preço que for. Ele tinha para oferecer, mas não tinha demanda. Quando ele foi pro online, alguém no Brasil precisava. E digitou lá, encontrou o produto dele, ele vendeu tudo e pulverizou o estoque dele. Eu até brinquei uma vez com ele e falei assim, a pessoa também, ela quer comprar um negócio pro pé quebrado, ela não consegue sair de casa e comprar no online, velho. Aí ele falou, faz sentido. Né? Todo sentido. Aí eu falo assim, eu tô imóvel aqui, eu preciso comprar alguma coisa. Eu não posso sair daqui para ir lá ver. Eu compro pela internet. Pronto, é simples. Analisando essa situação, né, no caso desse cliente que começou a vender online, existe alguma estratégia para começar a vender online? Cara, existem algumas estratégias que a gente usa. Aí até pegando o gancho naquela historinha que a gente contou da batalha, de soldados e tal, ali para você se diferenciar no começo, a gente precisa usar um método que a gente chama de método arte da conversão, que é um método que a gente trabalha a estruturação, o visual e a precificação do produto de uma forma muito detalhada, né? E além disso, aí entrando um pouquinho no detalhe, né, a gente usa alguns produtos que a gente chama, tem vários nomes aqui, uns nomes meio estranhos, mas um chama boi de piranha. Boi de piranha. Que é um produto isca. Você pega um produto de alto giro, um produto que todo mundo vende, que todo mundo procura, que você sabe que tem alta demanda, pega o custo dele, abaixa e vende. Esse produto vai fazer com que você consiga se destacar dentre os demais, porque a sua conta ainda, quando ela é uma conta nova, ela não tem tanta relevância perante o algoritmo. O algoritmo te ignora. Quando você está comprando, dificilmente você vai avançando página por página para ver o que tem depois. Você geralmente compra na primeira página ali, você não se dá o trabalho de... E aí, quando você tem um preço mais atrativo, isso faz com que o seu produto suba no ranking, né? E aí você consiga com mais facilidade vender. Então essa é uma das estratégias que a gente usa para se destacar e ganhar um pouco mais de velocidade, que é o que a gente chama de investimento, né? E a gente está tendo um prejuízo na venda, mas aí esse prejuízo você pega e fala, não, esse é um valor que eu estou investindo para subir em termos de relevância. O boi de piranha, para quem está assistindo a gente, é quando eles vão atravessar a boiada no rio, eles jogam um boi para as piranhas se alimentarem ali. Perfeito. E não destruir toda a boiada. É isso aí. Por isso que é boi de piranha. Exato. Basicamente no marketplace, se você tem preço sem estratégia, você não vende. Mas isso é o que a gente aprende, o que eu mostro dentro da loja física, vamos falar assim. Porque eu não falo boi de piranha, porque muita gente não vai entender, mas eu falo, eu seleciono produto de... É que o Jonathan é mais
dessa época do atravessar ele é bem mais Eu antigo. venho dessa raiz, Ele vem dessa raiz ali, né? Quando ele tiver cabelo branco, ele vai entender. Tá? Eu costumo falar produto de tráfego, que é para fazer o cliente vir, né? Gera demanda. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter o produto de renda, que é para ganhar dinheiro. Só que dentro da loja física, tem os produtos. A gente tem as estratégias. Só que quando muita gente vai para o marketplace, ele não sabe. Igual, olha, esse cliente começou, vou colocar lá. Aí, a hora que a gente viu que aquilo tem potencial, então, vamos colocar mais estratégia para alavancar ainda mais e ele ter essa crescente. Igual, produtos que não vendem muito, tem esse produto que a pessoa também tem vergonha de comprar dentro da loja, né? Então, tudo isso daí a gente vai unificando. O preço que ele vende na loja física não vai ser o mesmo preço que ele vende no marketplace. Pode ser maior, pode ser menor. Então, tudo isso fica na cabeça, eu costumo falar que fica ali na cabeça do cliente, e a gente faz o quê? Calma, tudo isso aqui tá na sua cabeça, a gente vai fazer assim, isso vai para cá, isso vai para cá, isso vai para cá. Cada um no seu tempo, né? Vamos fazer o básico bem feito? Primeiro, depois você alavanca. Só que, igual a gente estava falando, que passa tudo como idade de cachorro, a pessoa quer o resultado para ontem. E eu costumo passar para ele. Você lembra quando você começou na sua loja física? O trabalho que teve? Lá você tinha que ter medo. Agora você não tem que ter medo. Porque você já tem a sua loja física, já tem o seu sustento. Agora eu quero só que você cresça. Só que para você abrir uma nova loja, quanto que custa isso para você? Quem diga que são 7 anos, né, na loja física para você começar a ter resultados, né? Dependendo do segmento, até um pouquinho mais. Até hoje em dia com a concorrência, né? Antigamente tinha um boteco em cada esquina. Hoje tem 2 farmácias em cada esquina, porque é uma do lado da outra, né? Robusta. Então a concorrência aumentou. Quanto mais a gente tem concorrente, menos margem para errar a gente tem. Então, um erro que às vezes um cliente tem durante um mês, ele pode comprometer 12 meses. Inclusive, vou aproveitar isso aí para fazer um apelo para você que está nos assistindo. Geralmente, os nossos clientes, né, eles são clientes de redes pequenas. O nosso cliente não é a Droga Raia, não é a Drogazil, né? Esse cliente de rede pequena, no físico, cara, como é que esse cara sobrevive, né? Porque é difícil, o Johnny ajuda muito esses caras a terem destaque. Mas você já parou para pensar que talvez a solução seja você, para aumentar a sua lucratividade, seja você expandir seu canal de venda? Então, cara, o digital ele vai te abrir essa porta e lá você não tá tendo essa briga de foice que as grandes hoje fisicamente te impõem, né? Indo para o digital, você tá trabalhando outras estratégias e estando com outros produtos, outros portfólios e tendo isso em estoque no giro, que talvez outras pessoas não estejam fazendo. Então, talvez ali more o diferencial que vai fazer você brigar de igual para igual com grandes redes, né? Igual, quando a gente fala, um funcionário vende 150 mil. Muitas das lojas que eu atendi mais de 450 lojas pelo Brasil. Aí. Eu brinco que eu só não pisei em Roraima e Amapá. Já pisou lá? Não. É mais difícil ir pra lá, mas o resto a gente basicamente já pisou em todos os lugares. Então a gente... O Acre também? Já. Realmente o Acre existe? Existe. Essa é a piada que todo mundo faz lá. O pessoal, essa é a piada que todo mundo faz quando vem. Então assim, a partir do momento que você tem a sua loja, tem várias cidades que tem regulamentação, até 6:30 da tarde tem que fechar. Não tem. Aí tem às vezes os plantões, né? Então, quando você vai para sua casa, você parou de vender. Quando na verdade você podia estar vendendo até mais. Porque que hora que normalmente a pessoa chega na casa e tem um horário ali? 7, 8, 18, 9 horas da noite? É o horário que tem um fluxo muito grande de compra. Eu, pelo menos, às vezes eu paro e dou uma olhadinha em algumas coisas que estão ali para comprar ou que estou precisando nesse horário. E é a hora que você está ali, às vezes, na sua casa, o dono de farmácia está ali descansando e está vendendo mais do que, às vezes, ele vendeu no dia dele inteiro. É curioso essa questão, a gente faz um mapa de horário de venda, a gente cruza esses dados, né? E, incrivelmente, eu vi... ultimamente que tem o aumento de compras na madrugada tem aumentado muito.
E eu acho que isso se deve um pouco a esse misto de gerações que a gente tem, né? A geração Z, ela tem um comportamento mais noturno, então muitas compras, esse dia eu vi um gráfico de um cliente e me assustei, cara. Muitas compras que ele faz são da meia-noite às 2 da manhã. Cara, né? Eu já comprei também esse horário, tudo bem, mas quem que tem o hábito de comprar esse horário, né? E às vezes é um hábito de uma pessoa que tem uma rotina de trabalho que vai até a noite. Aí é o horário que ele para no sofá, ou ele deita na cama, e aí ele vai começar a pensar, o que eu preciso comprar, ou fazer o planejamento dele de alguma coisa, e faz essa compra mais planejada, né? Não tô falando da compra de impulso, a compra de impulso é um negócio... É algo, mas é interessante essa questão do comportamento, né? Eu lembro que na minha época de faculdade era esse horário também que eu comprava. Exato. E hoje a gente atende noivas também, né? Então tem os horários específicos que elas conversam ali, que é horário de almoço, pós 8 da noite, delas e as que estão em faculdade a partir das 10 da noite. Perfeito. Então sempre vai ter, acho que é verdade, né? Horário, pra né? você também teve essa Sim. adaptação, né? Porque é o horário que elas conseguem, né? Sim. E que você vai conseguir ter atenção. Online ou offline, o mundo do empreendedorismo tem desafios, né? Uma empresa que quebra, ela quebra por falta de gestão ou pela questão da venda? Normalmente, o problema nunca é venda. Não é venda. Não é venda. Porque tem alguns gurus que dizem que venda só precisa aprender a vender. Só precisa aprender a vender. Olha o desafio, hein? Vamos ver. Na verdade, nessa longa caminhada aí, mais de 10 anos, eu já peguei farmácias que faturam metade de outras, vamos supor, 100 mil e outras 200. E a farmácia que fatura 100, com um pouco mais de gestão, ela tem mais lucro, vamos dizer assim, do que uma farmácia de 200 mil de faturamento, que a gente fala. Não estou falando no lucro específico, mas sim na questão de fluxo de caixa. Então, às vezes, a gente mostra para o cliente que a venda ela é consequência daquilo tudo que a gente faz. Então, desde a gestão administrativa até ali no topo da cadeia, que é vender, né, o merchandising, que é uma das especializações, a gente percebe que acontece isso. Porque ele acha que para vender mais, ele precisa, só ter um preço bom. Mas eu falo que atrás daquilo precisa ter muito mais, que é gestão, entender até onde você pode investir, quanto de funcionário você pode ter, a parte de compras, que é eu falo que 99% das farmácias têm problema com isso e sabem desse problema, e o outro 1% tem problema, mas acha que é outra situação. Então é isso que a gente tenta trabalhar muito. E uma porta de entrada que tive uma visão ali um pouco atrás com alguns clientes é levar eles para a questão digital, porque lá o mundo é igual, você está em pé de igualdade. Então ali não vai ganhar quem é maior, mas sim quem tem as melhores estratégias. É isso que a gente tenta trabalhar em parceria com a Move, dentro do nosso método, que para alguns é novo, mas para a gente é um negócio que já está ficando para trás. É uma coisa que eu falo para os clientes, não é quando você vai entrar, tem o que está lá dentro, sabe? Tem que estar presente no digital. E quanto que custa para abrir uma loja física hoje? Em não só farmácia, mas farmácia tem um custo operacional muito alto. Então, é baseado nisso que a gente tenta trabalhar o digital, porque você pode ter 4, 5 lojas dentro do online, aproveitando aquilo que você já tem dentro da sua estrutura física. Essa é a base da metodologia. Ô, Jonas, pegando aqui o que o Johnny falou, a Move ela entra mais na parte estratégica ou na venda? No caso da farmácia que quer entrar nesse operacional online. Perfeito. A gente entra na estratégia para buscar venda no digital. Então, hoje essa estratégia de tem uma empresa física, onde eu tenho meu estoque, porque eu vendo na minha loja. Se você não está usando também o canal digital, você está perdendo a oportunidade de venda, porque você poderia estar vendendo nos 2 canais. Às vezes a loja digital, ela te ajuda a dar mais vazão nessa transição de estoque, né? nessa venda, para que você consiga ter 2 possibilidades de renda. Então, a gente falava antigamente que, antigamente eu digo há
5 anos atrás, antes da pandemia, vai? Antigamente, 5 anos. Antigamente. É porque hoje a coisa é tão digital acelerada que 5 anos já é antigamente, né? Mas a gente falava antes da pandemia que o digital, o e-commerce, ele era algo incerto, né? Hoje é a realidade. Então, hoje o e-commerce ele já está estruturado, ele já está consolidado. Então, quem não está trabalhando o e-commerce está deixando de ganhar dinheiro e está deixando uma oportunidade de fazer giro de estoque, de aumentar as suas receitas, né? De conseguir comprar mais e melhor. Então, essa é uma oportunidade para as farmácias e agora, né, os marketplaces eles estão começando a olhar para esse nicho de farmácia com um pouco mais de atenção. Está se criando uma conversa inicial com os órgãos competentes, como a Anvisa e outros, de se permitir a venda de medicamento dentro desses marketplaces. Então, a Anvisa ela começou a analisar esse tema junto com os grandes players aí do e-commerce para possibilitar a liberação de venda de medicamentos também na internet. Claro que é alguma coisa bem controlada, bem segura, porque a gente está falando de risco de saúde aqui, é uma coisa bem séria, né? Mas hoje, o que já é permitido vender e vende bastante é o nicho que está em crescimento, que a gente chama de nicho de supermercado, que é todo produto que a farmácia também vende, e que pode ser que tenha preços competitivos ou até que tenha uma boa qualidade ou uma variedade bacana, para que possamos vender estes itens nos marketplaces, no Mercado Livre, na Shopee, em sites. Então, isso é uma oportunidade grande, porque na farmácia são produtos de alto giro, né? Não só a parte de perfumaria, a parte de higiene, a parte de bebê, a parte de lactantes, enfim, uma série de coisas que a gente pode já, não tem nenhuma proibição, vender no online e que talvez se a gente não está vendendo, a gente está perdendo a oportunidade. Então, o que falta a Anvisa autorizar seria os fármacos, seria isso? Isso. Exatamente. Seria. Eu costumo falar que o maior ladrão ali do dinheiro da farmácia é o estoque parado. Por quê? Porque as pessoas, quando elas não têm gestão, os gestores ficam naquela correria, porque farmácia é isso mesmo, todo dia ali, movimento, tanto que na época da pandemia, a única coisa que não parou foi supermercado e farmácia, o resto parou tudo, né? Os hospitais continuaram e tal. Mas essa questão de medicamento, ela é muito delicada, porque a Anvisa, ela determina que você tem um local físico para poder vender. Então, essas gigantes, como a Raia, Drogazil, o grupo DPSP, que eu trabalhei, Pague Menos, essas gigantes do mercado, eles têm lojas próprias e têm o e-commerce próprio. Então, quando a gente fala que o pequeno pode estar em pé de igualdade com o grande, é uma oportunidade que está surgindo. Só que para você conseguir vender esse medicamento, eu falo para os meus clientes que você tem que estar lá dentro. Porque quem estiver lá dentro já está meio caminho andado para poder, assim, liberou medicamento agora para setor, para região, não sei o quê, ele vai estar ali dentro. E medicamento é aquele negócio. Você está com dor, você não quer esperar até amanhã, você quer resolver. Ah, mas eu vou pedir no Mercado Livre. Então o que ele vai fazer? Provavelmente vai ser uma entrega um pouco mais local na questão de medicamentos. Isso é a tendência, tanto que os testes que estão sendo feitos, eles estão feitos em 3 bairros, 3 bairros da região de São Paulo ali para fazer esses testes com entrega de até 3 horas. Para que essa venda seja local. Local e rápida. Comprar lá em Pernambuco e entregar aqui no Paraná acaba sendo inviável. Pode acontecer, né? Mas o que o pessoal hoje, os consumidores, a gente tem algumas categorias de consumidor. O consumidor 1.0, depois o consumidor 2.0, 3.0, que são comportamentos que a gente estuda dos compradores para entender qual é a demanda, qual é o perfil, qual é o comportamento que se espera daquele comprador, para que nós, vendedores, estejamos preparados para suprir todas as necessidades desse pessoal. Então, qual é o comportamento do consumidor atual hoje? Ele quer velocidade e qualidade da entrega. O preço já deixou de ser algo primordial, que é o topo da cadeia. Hoje o preço já não é mais o topo da cadeia.
a qualidade da entrega, a velocidade que você recebe, a interação, o impacto que eu gero na vida desse cliente em relação a surpreender ele num atendimento ou surpreender ele numa entrega, não só em velocidade, mas em termos de conteúdo, em termos da qualidade daquilo, da embalagem que eu tô... Então, tudo isso hoje tem relevância, vamos dizer assim, né? Então, a logística do mercado, falando só de Mercado Livre, mas de outros marketplaces, né? Ela tem níveis também, e um dos níveis dessa logística, uma das modalidades, a gente chama de Flex. O Flex é entrega via motoboy a um raio determinado pelo vendedor. Isso o Mercado Livre abriu no começo para as capitais, depois abriu para grandes cidades, então ele está expandindo aos poucos essa modalidade que se chama Flex. E o Flex permite isso. O Flex permite, não sei se você já foi ver no Mercado Livre comprar alguma coisa, e tem lá uma tagzinha, chega hoje, ou Sim. então chega amanhã. Isso, quem tá dentro, quem tem um anúncio, um produto que consegue ter essas tags, ele está participando dessas modalidades logísticas. Para eu conseguir uma tag de chega hoje, eu tenho que ou estar no full, que é uma modalidade que a gente pode falar mais para frente, ou estar no flex, que é essa modalidade de usar motoboys para fazer entregas a nível local. Então o flex ele é para suprir uma demanda local ou regional ali, né? Quando a gente fala de São Paulo, a gente pode definir um raio de 20, 30 quilômetros para fazer essas entregas via moto. Então eu consigo vender um produto até meio-dia, 1h da tarde e entregar na parte da tarde para o cliente. Então a gente já começa, o e-commerce já está preparado com essa estrutura logística para atender esse nível de velocidade de entrega, né? A gente só precisa agora trazer um pouco mais dessa segurança, de normativa, né? Dos órgãos competentes. Precisa de estratégia para não ser só mais um improviso, porque isso acontece todo tempo dentro da farmácia. Mas essa questão de medicamento, muita gente, é novo. Pega aí quanto tempo faz que uma Raia Drogazil está vendendo no e-commerce. E eles vendem medicamento. O que eu faço? Acho que todo mundo aqui, né, até quem estiver assistindo, vai se familiarizar com isso, que é o quê? Você pega o seu celular, preciso de, sei lá, um produto qualquer que farmácia vende, né? Vamos pegar lá, tanto perfumaria quanto medicamento, né? Tem gente que trabalha também com a nomenclatura não medicamento, né? Quando a gente trabalha no meio da gestão. Então eu pego lá, preciso do shampoo tal. Pá. Eu procuro, aparece ali já, normalmente é um Google que a gente dá, aí vai aparecer aquela parte de shopping ali. Você vai clicar naquilo que você, esse produto que eu quero. Aí ele vai estar lá, quer abrir no aplicativo? Aí você já direciona para o aplicativo do Mercado Livre, da Raia, na nossa região tem muito ali a São João, Nicei, né, outras grandes redes ali. Aí você, eu quero esse, aí o que você faz? Talvez você abra o aplicativo, faz a compra, retira ou recebe na sua casa. Normalmente para receber na casa tem um custo, aí você fala, eu vou retirar. Aí você escolhe qual loja você quer retirar e vai. Então isso já é feito. Então simplesmente o Mercado Livre ele quer ampliar isso e usar o estoque das farmácias para ele vender mais. Gerenciar a entrega e toda... Vamos supor, o mercado farmacêutico hoje ele gira em torno de 260, 270 bilhões com projeções para 300. Eu vi conversas, né, que eles querem, vamos pegar uns 10% desse mercado aí, que é muita coisa, só que eles não vão abrir farmácia. Farmácia tem um custo operacional muito alto, tem toda uma regulamentação. Então eles vão validar muito mais a logística e ao invés de você criar um site próprio, toda a logística, você já tem isso pronto, você tem a tua loja ali, né? E você vai vender local, vender para outros lugares, então você não tem limite territorial. Só que provavelmente medicamento as pessoas não vão querer esperar. A não ser que seja um anticoncepcional que você se planeja, alguma coisa que é mais recorrente, aí você se planeja, eu quero um preço legal, quero uma entrega rápida, e você vai ter às vezes tudo uma isso. vitamina, um suplemento, Suplementação. Que é algo que você pode, né? Posso estar errado, mas a forma como eles pensam nessa questão de utilizar o estoque das farmácias já existentes, essa aqui é uma uberização de vendas Basicamente, se a gente for fazer uma comparação, é isso. É isso. Posso estar tendo bem simples, não, tá correto. Errada. Tá Faz correto. sentido. Faz todo sentido. E para quem tem a farmácia e quer vender online,
na opinião de vocês, é como abrir uma nova empresa dentro da própria empresa? Cara, tem que ser. Tem. É um bom ponto, né, pra gente falar disso, porque as pessoas acham que vender online é simples, né? Eu até falei isso no outro podcast que a gente falou, mas as pessoas têm a sensação de que tá jogando um videogame, um joguinho que ele dá o play e as coisas começam a acontecer magicamente, assim, só pelo fato de eu estar na vitrine de um grande vendedor, como é o Mercado Livre, eu vou ter automaticamente vendas, né? E ali começa a estratégia, né? Ali eu preciso... Pensa que a gente tá... Eu usei essa analogia com o Johnny ontem, a gente tá conversando. A gente tá numa batalha, num campo de batalha. E eu sou soldado. E eu tô lutando com mais 200 mil soldados. Como é que eu faço pra me destacar? Eu tomo 2 socos aqui, dou um ali, e é isso, né? Se eu não crio, se eu não estudo, se eu não me especializo, se eu não busco estratégias que vão me destacar, se eu não viro um capitão, um coronel, eu vou continuar tomando pancada ali, né? Então eu não vou fazer a minha empresa crescer. Então, a gestão do e-commerce dentro de uma loja física, ele tem que ser levado em conta que eu também estou abrindo uma nova loja. Mas aí que está a grande vantagem que às vezes as pessoas ignoram. Você vai começar a vender uma loja de artigos de presente aqui em Paranavaí. Quanto você vai gastar? Chuta aí, vai. Do zero, uma loja física. Colocar 100 mil. 100 mil. Começar uma loja. Então você vai ter que escolher o ponto, alugar aquele ponto, comprar o mobiliário, instalar um ar-condicionado, comprar os produtos, ter os produtos lá, contratar um funcionário, investir. Como é que as pessoas vão chegar na sua loja se elas não te conhecem? Então você precisa investir em filmagem, em marketing, né? Uma boa... Então, tudo isso, vamos supor que tem um custo de 100 mil. O cara Já passou. Estamos sendo modestos aqui, né? Mas tá, agora eu já tenho uma loja, já tenho uma farmácia. Agora eu preciso abrir uma loja online. Quanto que eu vou gastar? Cara, é o investimento de você se especializar. É só isso, porque o resto eu já tenho. Eu já tenho funcionário, eu já tenho estoque, né? Só que as pessoas precisam entender que apesar de eu gastar menos, e aí o que eu preciso investir eu investir em alguma empresa que vá me dar, como a Almove ou como a Rota, que vão me dar um caminho, ou então eu mesmo posso me especializar, eu posso fazer um curso, mas existem profissionais que já estão lá na frente, porque o Johnny tem 10 anos de experiência nessa área de farmácia, eu tenho 10 anos de experiência na área de e-commerce, nós já temos a vivência, então nós já caímos, ralamos o joelho, levantamos, colocamos curativo, e a gente então já meio que sabe o caminho das pedras, né? Então, se você não investe em conhecimento para que você chegue lá, que vai te dar esse conhecimento, que vai te dar a estratégia, você vai ser só mais um soldado no meio daquela guerra de 200 mil. Então é difícil de se destacar ali, ou seja, você vai ficar brigando por preço, porque inicialmente é o que as pessoas mais enxergam. Porque quando você está no começo, você não tem a melhor logística. Você vai ter, o seu prazo de despacho vai ser dias. E quem quer comprar e receber com dias? Ninguém, cara. Eu quero comprar para chegar amanhã, né? E aí, como é que eu faço para nesse começo eu furar essa fila? Eu preciso então baixar meu preço. E ali nesse começo que eu preciso brigar por preço, entender que eu preciso talvez operar numa margem de 0 a 0 ou às vezes até num prejuízo, e esse prejuízo eu tenho que encarar como um investimento para crescer. Porque a partir do momento que eu faço uma venda, 2, 10, 100, 200, 1000, aí eu mudo de patamar, eu tenho mais relevância, eu tenho mais autoridade, para que aí o Mercado Livre ou qualquer outro marketplace olhe para mim e fale, opa, esse cara tá fazendo um trabalho legal. Tem relevância. Porque quando você começou a vender no mercado, quando você começou a se tornar comprador do Mercado Livre, você não tinha conhecimento do que era e-commerce. Você foi lá e comprou um produto. Quem você acha, como comprador, que estava entregando para você aquele produto? Mercado Livre. E não é. É o Mercado Livre. Exato. Então, é o que você pensa. O Mercado Livre está me vendendo esse produto. Mas, na verdade, tem um vendedor por trás. O Mercado Livre é só
a vitrine. Eu costumo comparar que o Mercado Livre é o shopping. Ele é o shopping center. E aí dentro você tem vários vendedores que estão vendendo seus produtos ali. Então o shopping ele cria toda a estrutura, todo o ambiente, o ar-condicionado, o bebedouro, o banheiro limpinho, brinquedo para as crianças. Ele cria toda uma ambiência para que você entre lá, se sinta bem acolhido e faça suas compras com confiança, né? Tem um bom estacionamento. O marketplace é mais ou menos essa mesma analogia. Ele cria todo o ambiente, ele investe em tráfego, ele investe em propaganda. Você vê o Mercado Livre na Copa do Mundo, você vê o Mercado Livre no Big Brother, você vê o Mercado Livre em um monte de lugar, investimento alto, né? Pra aparecer. Neymar, acho que teve a Anitta. Neymar, agora tem os caras do... O Mercado Livre tá investindo em Fórmula Truck para poder aparecer mais. Eles têm estratégias para trazer nichos. Daqui a pouco você vai ver alguma coisa relacionada à farmácia, talvez eles estejam fazendo parceria com alguns... Eles fazem o marketing, né? Eles fazem o marketing, exato. E aí você... Comissionado na venda. E aí se você fizer um bom trabalho, você surfa em cima desse marketing. Então, falamos todo esse rodeio aí para falar em relação à gestão, né? Se você não tiver estratégia de gestão, que é uma estratégia específica para e-commerce, você não consegue se destacar, né? Você estagna e você vai ser só mais um dentro daquela batalha. Jônio, você falou dessa questão da gente achar que é o Mercado Livre. A gente até sabe que tem um vendedor ali, né? Que a gente vê a reputação, vê o número de vendas dele. Mas, literalmente, quando chega a encomenda, você quer o quê? O cara chega gritando, Mercado Livre. É isso aí, Mercado Livre. Ou Shopee, ele grita o nome da... Basicamente, se você ignora online hoje, você está deixando dinheiro aqui na mesa. É isso que eu falo para todos os meus clientes. Por quê? As estratégias, elas são muito parecidas. Só que quanto mais especialista você é dentro de uma área, mais rápido você vai ter um resultado, certo? Então, por exemplo, só com essa movimentação, até uma notícia ontem, né? A Amazon anunciou algo que eles provavelmente vão começar a vender até canetas emagrecedoras, que tá muito na moda. Então a gente vai até aprofundar mais isso depois. Mas assim, essa movimentação, quando o Mercado Livre anunciou que vai ser farmácia, o Mercado Livre é farmácia. Essa foi a notícia que saiu. As ações do Mercado Livre cresceram muito e as das farmácias tradicionais, né, as gigantes, caíram. Então isso aí tem muito a ver o que o consumidor, de uma forma geral, ele entende. E aí, assim, a pessoa que ela tenta se aventurar em qualquer lugar, não vai dar certo. Eu costumo dizer para o meu cliente que toda empresa, toda farmácia, ela dá lucro. Aí cabe a você saber se aquele lucro é suficiente para você gerir a sua vida, né? Porque todo mundo abre uma empresa para faturar mais, ter lucro, crescer. Então, assim, aí você tem que ver. Agora, existem empresas gigantes que elas não proporcionam esse lucro, né? Que ele espera, e tem empresa pequena que é suficiente, então aí você tem que ver isso, né? Então, eu costumo falar para os meus clientes, até eu escutei esse tempo atrás, assim, eu gostei bastante, que hoje em dia as coisas elas estão muito rápidas, elas estão andando como se fosse anos de cachorro. Então, 1 ano é 7. Por isso que quando a gente começou a conversar, falou lá que Antigamente, 3 anos atrás, antigamente 1 ano atrás. Por quê? É muito rápido. Acho que 2 anos atrás ninguém falava, você não sabia nem mexer numa inteligência artificial. Hoje tem empresas que reduziram pela metade a quantidade de funcionários para inteligência artificial. Por quê? Não é porque a inteligência artificial ela vai substituir o humano completamente, mas é para agilizar processo. A inteligência artificial não fica doente, inteligência artificial não falta, inteligência artificial não está num dia ruim e trata mal um cliente, ele vai tratar aquilo que ele foi exatamente treinado. Então tem que ter. Então eu costumo falar que esse marco da inteligência artificial que é digital, ele vai separar os muito bons dos médios e ruins, não vão ter mais espaço, né? Então essa questão que a gente entra tudo é digital hoje. O iPhone, né, completou 18 anos. Então a gente sabe que todo mundo que... Idade maior. Já. Essa é a brincadeira que a gente faz. Já pode tirar a carta. Ele já tirar a carteira. O consumidor que tem 18 anos hoje, ele já começa a tomar decisões. Ou porque, às vezes, ele começou a trabalhar já, porque a maioria das empresas contratam maiores de idade. Então ele já tem o dinheiro dele ali, ele está consumindo. Ou porque ele, às vezes, está numa faculdade e tem ali para gastar, ele que toma decisões, né? Então ele vai falar assim, eu prefiro comprar aqui dentro.
E o produto que vende dentro das farmácias, ele é um produto de recorrência, é um diferencial. Não é aquilo que você compra uma vez e, sei lá quando que eu vou comprar de novo. Não, os produtos dentro de farmácia, eles são recorrentes. A gente estava conversando ontem e tal, que diminuiu muito o consumo de álcool com essas novas gerações, né? E aumentou muito o mercado wellness, que é o mercado de suplementação, vitaminas e tal. Quando você lembra em saúde, questão de comércio, onde que as pessoas lembram primeiro? Farmácia. Preciso disso. Farmácia. Tô doente. Farmácia. Hoje em dia, a gente brinca que até, né, carvão tem dentro da farmácia. Verdade. Tem algumas que tem. Pet, linha pet, muitas farmácias estão indo para linha pet também. Por quê? Porque tem muita gente que não tem o filho e tem um cachorrinho, um gato, né? Então, assim, eu percebo que a farmácia parece que virou aquele mercadinho de bairro. Aí entra um outro entra um outro tema que é muito polêmico recentemente. Foi aprovado em algumas etapas já que o supermercado vai poder ter farmácia dentro. Não é aquela farmácia que fica na galeria em volta do supermercado, é dentro da farmácia. Na gôndola. Dentro do mercado. Espaço. Assim como a gente tem o açougue, tem a padaria, vai ter o departamento de farmácia, tipo o açougue, a padaria, a parte ali de... Mas ela hoje não está regulamentada ou pode ter? Estão regulamentando para liberação. Eu acho que disso. essa é a briga talvez, né? Porque as farmácias conseguiram o direito de se tornarem uma espécie de conveniência, vendendo até algumas que vendem até doce, Ixi. bala, salgadinho, molho de tomate. E aí, as farmácias vendendo isso, acho que os mercados começaram a falar, peraí, mas se vocês podem entrar no nosso quintal, então a gente também pode. Então eu vou entrar no seu quintal também, todo mundo vende, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E eu brinco com alguns clientes das antigas, que a gente sempre tá conversando, que em 2017, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a entrar nas farmácias. Pelo mercado, quero aprender um pouco mais. E quando você entra nas farmácias, parece supermercado. E quando você entra em alguns supermercados, parece farmácia. Tem que inverter o... Porque lá é desse jeito. Aí o pessoal fala, então lá o medicamento, ele é liberado à vontade. Não, lá a regulamentação ela é mais pesada até na questão de medicamentos. Esses medicamentos, quando você pega, vamos simplificar, que tem aquela tarjinha vermelha. Sim. Esses medicamentos lá são mais controlados, né? Tem um controle muito maior do que aqui no Brasil. Só que é legal porque assim, você cria oportunidades. Aí você vai para dentro do supermercado e aí tem tudo. Eu já vou aproveitar, tô aqui e vou fazer minha compra. É uma situação. E aí a gente entra naquele ponto. As farmácias hoje, elas têm o horário comercial para atuar. Tem uma que eu já atendi, por exemplo, que ela não tinha nem porta, porque ela era 24 horas, mas é uma exceção da exceção. Por incrível que pareça, essa farmácia, a gente brinca que tem os medicamentos e os não medicamentos, que é a perfumaria em geral. Por incrível que pareça, essa loja, mesmo ela sendo muito grande, com faturamento milionário, ela vendia mais medicamentos do que ainda essa perfumaria, que a gente considera. E aí é a oportunidade de entrar dentro do marketplace. Porque se você tem esse estoque ali, eu quero fazer dinheiro. Então tem muita farmácia hoje vendendo estoque parado dentro do marketplace, utilizando a estratégia correta. Até porque não é interessante depender só do cliente de rua, né? Exato. Tem uma... Olha aí a trabalhar. Esse negócio do online aí, eu acho que é só... passageiro... não vai dar certo, que medicamento, as pessoas, igual eu falei, né? Medicamento que as pessoas querem. Então, eu vejo que o pessoal ainda tem muito receio por causa dessas Mas para vender online, tem perfil de pessoa, de empreendedor ou não? Qualquer um consegue vender? Ou tem pessoas que não vai ter afinidade mesmo? Tem pessoas que são um pouco aversas à tecnologia, até para comprar. Eu tenho cliente de mais de 60 anos que faz vídeo no Instagram, normal. Tem um público dela ali e ela quer ir para online. Você falou que tem cliente também que... Tem uma cliente aqui, nossa, de Alto Paraná, que começou vendendo chinela... Alto Paraná, que fica no Paraná, para quem está nos vendo aí de outro estado. Elas são de Alto Paraná, que é uma cidadezinha do lado aqui de Paranavaí, que é onde a gente vive. E elas começaram vendendo no marketplace chinela havaiana. Havaianas. Só. Que tem em todo lugar.
E elas vendiam R$200 por mês, R$300 por mês. São duas mulheres, na casa entre os 40, 50, 60 anos, que já tinham... 40 a mais. 40 a mais, é isso aí. Entregar a idade. E elas já tinham, uma era diretora, outra era psicóloga, e elas queriam uma nova vertente de negócio mesmo. E aí elas começaram vendendo Havaianas. E aí, passado um tempo de consultoria, hoje elas já atingiram os primeiros R$10 mil em venda de Havaianas. Olha que loucura. A gente tá falando só de Havaianas. Só de Havaianas. Aí elas vendem algumas coisas. Só muda a cor. Uma coisinha, muda a cor. Modelo, alguma coisa, né? Mas também estão começando a vender alguns produtos a mais, então a gente tá aos poucos aumentando o portfólio. Mas pra ver que, assim, não tem limite de idade, ou de sexo, ou de nicho, de conhecimento, de formação, ou de produto. Que a gente tá falando de uma empresa que vendia um produto só, que é um produto que tem em qualquer lugar, né, com preços atrativos, e conseguiu romper essa barreira numa cidade super pequena, com uma dificuldade logística, e já atingiu uma marca de venda significativa, né? E agora a gente expandindo para outras coisas. Inclusive, a primeira ideia que eu tive quando eu me surpreendi com a questão do Mercado Livre vender, tinha uma cliente, Tijuca do Sul, que é Paraná também, mas é interior, que ela, eu vendo 200 mil na loja e tal. Falei, mas você me entregou um resultado de 300 e pouco? Dela, não, mas é porque assim, esses 100 e poucos a mais eu vendo no Mercado Livre. Aí eu... Esses 100 e poucos, metade? 100 e poucos, 50% quase, do faturamento. 80% a mais do que ela vendia 80%. dentro do Mercado Livre. Daí eu falei assim, como assim? Dela, eu fui aprendendo aqui com fui fuçando e tal, e hoje estou vendendo. Mas isso 3 anos, 4 anos atrás. E aí foi da onde deu a primeira luz, assim, putz, dá para vender tudo isso, uma farmácia lá dentro, né? Foi onde começou e eu já venho conversando com o Jonatas isso, um tempo atrás. Eu falei, vamos, meio que coincidiu, vamos colocar esse projeto, né, projeto para rodar logo. Aí foi quando o Mercado Livre anunciou, acho que 2, 3 semanas depois, anunciou que tinha comprado as farmácias, Aí eu falei, não, vamos já... estratégia do Mercado Livre. Vamos seguir nessa linha e tal. E qual que é o nome do projeto de vocês? Chama Método On Pharma. Mercado On Pharma, vai. E como que ele vai funcionar? Basicamente, a gente vai fazer a junção das estratégias. Ao mesmo tempo que a gente faz a gestão da loja física, ela vai funcionar como propulsor para alavancar a venda do digital. E a OnMove, né, que é a parte do e-commerce, ela monta toda a loja online estruturada. Eu faço a questão de olhar o tanto de potencial que ele tem em produto, mix, tudo isso, para passar para eles, nesse sentido, o que é legal para ele estar vendendo lá. Então, assim, a gente tem um diferencial que é isso. Eu sei o produto, como pensa, né, o dono de farmácia, o produto que ele tem, o preço que ele paga daquilo lá, como a gente vai fazer para ele alavancar esse produto lá dentro. Para fazer isso, a gente precisa do especialista em e-commerce. Porque se fosse só para colocar lá dentro, eu podia falar para ele, não, entra no Mercado Livre, você cadastra a conta que você vai vender. Não, eu quero que ele não só cadastre a conta, como ele se torne uma potência do zero, necessário do zero no digital. Essa é a base do negócio. Aqui nesse caso, né, a gente tem, falando do nicho de farmácias, a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Porque a gente tem o especialista em farmácia com a expertise farmacêutica, com a expertise de mercado, de produtos, e também tem o especialista em e-commerce, né? Então a gente... E hoje você trouxe seu assistente. Eu trouxe aqui meu assistente, meu especialista em patrulha canina. Você lá na... filho? Dá oi pra câmera, Léo. Fala, oi, pessoal. Qual o nome dele? Léo. O Léo veio ajudar o papai, Léo? Veio ajudar o papai, filho? Veio, né? Então, eu acho que a gente tem o melhor dos dois mundos nesse cenário. Que a gente consegue dar o respaldo técnico, porque às vezes a gente se depara com um cliente onde a gente precisa dizer para ele o que ele precisa fazer para crescer, e o cara fala assim, mas qual a experiência que você tem no nicho de farmácia? Falando, seja por isso, eu tenho aqui o meu parceiro, né, o Johnny, que já tem muitos anos de vivência nisso e consegue dar o direcionamento para nós do que hoje em dia é muito sensível ainda o nicho de farmácia dentro dos marketplaces.
Porque tem coisa que aparentemente você não acha que é medicamento e é proibido vender. Já até aconteceu isso com alguns clientes nossos, do cara vender um suplemento e ter a conta banida no Mercado Livre, porque era proibido. Suplemento. Então é muito sensível ainda esse nicho, por isso que é importante a gente ter sempre alguém dizendo, olha, isso pode vender, isso não pode. E a gente também tem essa experiência do próprio canal no Mercado Livre. Então, a ideia de filtrar os produtos, não só para você ter lucro, mas para você escalar. Então, esse produto você não vai ter lucro, mas você vai escalar mais rápido. Esse produto, é isso aí que eu tento fazer com o cliente. Esse produto você não vai lucrar tanto, mas você vai escalar muito rápido. Esse produto você já pode começar a colocar, porque como você já está escalando, você vai começar a ter um pouco mais de lucro. Esse produto, o lucro é tão baixo, não é muito alto, ou não tem lucro. Mas esse aqui vai alavancar o teu lucro. Então vamos fazer um kit. Então eu entendo o que a pessoa usa. Tipo, se ela... Um kit skincare, né? Tipo, a gente brinca. Que é um para rosto, um para limpeza, um para maquiagem, eu não sei o que, não sei o que. Aí você consegue fazer um conjunto disso, forma um kit, então é uma entrega só com vários produtos, ao invés de vender um item só. Na farmácia, provavelmente ele venderia um item, né? Tem a questão também assim, né, que a gente tava falando ontem, o cliente que vai na loja, ele pega o produto, ele olha. Se ninguém for atender ele, o que acontece? Ele devolve o produto e vai embora. Você nem sabe qual produto que ele pegou na mão. Agora o marketplace ou a parte do online, se o cliente pegou esse produto, mesmo que ele não fez a compra naquele momento, esse produto vai perseguir ele dias e dias até ele comprar. E ao mesmo tempo vai começar a aparecer produtos correlatos, né? Que a gente fala, produtos que podem... Normalmente quem compra esse também, não é assim que aparece pra gente? Sim. É mais ou menos isso. A gente tem a facilidade no online de trabalhar a compra por impulso, né? Porque a gente persegue o cara quando ele tem um interesse. Isso acontece muito no Instagram, né? Você fala, você tá ali na hora do almoço com a sua esposa e fala assim, putz, eu vi uma receita de macarrão à bolonhesa. Cara, a partir dali, você vai ficar uma semana recebendo vídeo de receita de macarrão à bolonhesa, de compra de... Não, outro dia a minha esposa estava comentando sobre a dente de obturação. Falou. Ela pegou o celular... Já apareceu aqui, dentista. Tá muito rápido. Tá muito rápido, assim. Então. Nem que agora que tava falando, ela começou a conversar comigo, ela tá ouvindo a Siri aqui. Imaginou? Agora o meu vai aparecer só sobre farmácia. Vai. Marketplace. Não, eu às vezes vou mostrar pro cliente algumas coisas, os produtos, na hora da gente tá precificando. Ou, esse aqui é legal, eu vi esse lançamento, coloca que você vai agregar. Aí começa a aparecer pra eu comprar. Aí tem uma hora ou outra que você acaba comprando. Putz, ó, o suplemento tal aqui. Esse aqui é bom, experimenta aí tal. O meu tá acabando, acho que eu vou comprar esse de novo. E aí você começa a ter o hábito de comprar. E preço? Como vocês trabalham no preço? Precificação é um dos maiores problemas que o dono de farmácia tem. Ele nunca sabe o quanto que ele vai dar de desconto, o quanto que ele coloca de markup. Muita gente confunde markup com margem de lucro. Ele acha que, eu coloquei 50% em cima do preço de custo daquele produto, tô ganhando 50%. Quando na verdade é menos, isso é markup, né? E vice-versa. Alguns sistemas operacionais também fazem essa confusão, por isso que muitos deles não entendem o básico, né? Então isso é um problema que a gente vem solucionando, tem uma metodologia na precificação. E aí, se dentro da farmácia física, que já tem todo um custo, tudo isso que a gente consegue calcular e entregar para ele, aí eu sempre falo para ele, imagine se você for para o marketplace, sozinho, sem estratégia, sem acompanhamento, se você não consegue nunca conseguiu resolver isso dentro da loja física sozinho, você acha que no marketplace você vai conseguir fazer isso? Mas eu vejo que lá os preços são baratos, e nananã, que não dá lucro. Eu falo assim, cuidado com os falsos profetas. Tem muita gente frustrada que já vendeu ou tenta vender no marketplace, mas acha que é muito bom, que não precisa de ajuda e se frustra lá dentro. E acaba passando essa imagem para, às vezes, colegas que queriam ter uma oportunidade. Isso vai gerando um medo que a gente tem que, aos poucos, mostrar que não é desse jeito.
Por isso que quando a gente entra dentro do marketplace, a gente precisa de estrategista. E aí entra a questão que o Jonatas falou muito, né? Ó, o especialista em e-commerce, né? Eu acho que essa questão do preço, ela é uma dor a nível de empresa. Independente se é farmácia, se é e-commerce, né? As pessoas, muitas das vezes, entendem de produto ou tem uma facilidade comercial, só que muitas das vezes esquecem da parte administrativa. E às vezes eu ficava me questionando quando eu fazia faculdade, eu falava assim, nossa, mas por que tem tanta gente que faz administração de empresas? Né? Por que é um curso tão batido? Cara, e pra mim, toda pessoa que quer se aventurar em empreender tinha que fazer administração de empresas. Porque ali é o core, é a essência do negócio, né? Se você começa a vender sem saber quanto que você vai receber lá no final das contas, quanto que custa toda aquela sua operação no detalhe, você vai estar fadado ao fracasso, né? E no marketplace não é diferente, porque além de todo o seu custo de sua carga tributária, de impostos, os custos que você tem no produto, você também tem a comissão que você precisa pagar para o Mercado Livre, você tem os custos de logística que você precisa pagar, são custos de frete, etc. E se você não souber mensurar, tem as promoções, então a gente tem que participar de muita promoção para estar no hype. Se eu não entro em promoção, eu não estou tão em evidência. Se eu não uso o patrocínio, eu também não estou tão em evidência. Então tem que usar um pouquinho de todas essas estratégias para que você tenha um bom resultado. E se você faz isso sem controle, igual o Johnny falou, eu vou colocar um markup aqui de 0,8, né, ou de 80%, e eu acho que eu tô... Cara, o que tem dentro desse 80% aí pra você? Seus impostos? Quanto você paga de imposto aí pra vender? Eu pago aqui na minha cidade, sei lá, 4%. Tá, mas quando você vende no marketplace, você não tá vendendo só pra sua cidade. Você tá faturando nota pra Amazonas, você tá faturando nota pra Piauí, você tá faturando nota pra Rio Grande do Sul. E qual é o imposto pra vender dentro daquele estado, você sabe? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a gente tem aquela... Aí entra muito a questão do DIFAL, aquela alíquota de impostos entre estados, né, que você precisa colocar dentro do seu custo para que você, na hora de pegar o dinheiro lá no marketplace, sacar e falar, tá, vamos ver quanto que eu ganhei, você não se frustre porque você ganhou menos do que você precisa pagar de boleto, no fim das contas, né? Então a precificação ela é importante por isso e ela precisa ser feita com estratégia para que a gente tenha... E a precificação ela vai mudando ao longo do seu, da sua trajetória dentro do canal, né? No começo você tem uma trajetória mais agressiva. Eu preciso ter preço para poder aparecer. Depois você vai conquistando alguns níveis, né, de relevância, onde você... aquela analogia que eu fiz no começo lá, você vira capitão, você vira coronel, você não precisa mais ficar brigando por preço. Porque todo mundo já sabe da sua patente, já sabe da sua autoridade naquilo, né? E aí eu falo todo mundo, é o canal, é o marketplace, é o Mercado Livre que sabe, é a Shopee, sabe o quão bom vendedor você é, quantas experiências boas você entrega. E aí você consegue vender o produto num preço mais caro do que outros, porque a sua experiência geral ela é boa. Você entrega muito rápido, você faz um serviço de excelência, você embala o seu produto corretamente, o seu produto é um produto de qualidade, não é um produto falsificado. Tudo isso conta para a experiência final. Tenho certeza que todo mundo que está aqui nesse estúdio hoje, em algum momento já comprou um produto mais caro porque ia chegar mais rápido, ou porque você sabe que era de mais qualidade. E é isso que diferencia o amadorismo dentro da operação do profissionalismo. É você saber jogar cada etapa, né, dessa trajetória dentro do canal, desse empreendedorismo, com as estratégias corretas. E não é uma estratégia só do começo ao fim, são várias estratégias que eu vou mudando e ajustando ao longo dessa jornada. Uma farmácia, ela quebra por falta de processo, como qualquer outra empresa. Então, essa estratégia que o Jonatas falou... Então não basta só vender mais. Não. Essa estratégia que o Jonatas falou, por exemplo, na questão de precificação, de você diminuir margem, trabalhar isso para conquistar, é a mesma estratégia que a gente usa dentro da loja física. Só que aí, assim, as ferramentas que a gente utiliza é diferente. Então, dentro do Marketplace tem as ferramentas, por isso que você precisa de um especialista lá dentro.
dentro da loja física você tem as estratégias. Então eu tento trazer para o cliente assim, ó, no começo você precisa queimar um pouco, que é fama de barateiro. Por quê? O cliente ele vem achando que você é barato e ali naquele momento você está sendo barato em muita coisa que você não precisa, mas você precisa ter essa fama. Então, quando eu era gerente, por exemplo, do grupo DPSP, todo mundo vinha nos 3 primeiros meses, falando, nossa, vocês são vocês são os mais baratos, é a farmácia mais barata da cidade. Por quê? Porque ali eles tinham uma estratégia de queimar, de praticamente empatar em muita coisa, até perder em alguns para trazer cliente. Depois eles foram o quê? Ganhando terreno, reajustando os valores. Foi reajustando, tanto que tinha produto que você, de tanto que você vendia, você sabia de cabeça o custo. Às vezes na hora que você falava ali pro cliente, não, esse aqui porque às vezes já tinha alterado um pouco a margem daquele produto, tinha subido o preço, daí a gente falava pro cliente, então estava na nossa cabeça de tanto que a gente tinha vendido. Imagina do cliente, né? Porque o cliente ele não sabe o quanto custa. Aquilo que ele compra sempre, ele vai ter uma noção. Aí eu brinco assim, ó, quanto que você paga num desodorante? Aí a pessoa, 12? Eu falei, você tem certeza? Eu já paguei 14. Mas eu acho que eu já paguei 16 também. Então assim, é 2, 3 reais de diferença, que assim, para um cliente é 2, 3 reais só. Mas para o dono de uma farmácia que vende às vezes 2.000, 3.000 itens daquele lá, dá 3.000 reais. É a mesma coisa dentro do marketplace. Às vezes você está ganhando R$1 num produto, mas você vai escalar aquilo 1.000, 2.000, 3.000, que só aquele produto, só aquele item dá 3.000 reais de lucro. Essa parte do volume, que eu acho que no para mim é o mais relevante dentro do marketplace. É o jogo. Ela precisa ser dita, porque aí às vezes o cara fala assim, poxa, mas eu vou vender 100 mil reais para ter uma margem de 5%, então eu tô ganhando 5 mil reais. Pô, sacanagem. Só que, eu estou dando um exemplo bem extremista para baixo, tá? Mas se você pega os 100 mil reais que você vendeu, você não vendia nada, você tava no zero nesse canal. Agora você está vendendo 100 mil. Ronaldo, você vendeu 100 mil reais em produto. Quanto produto mais você precisa comprar para vender? Só que quando você compra, hoje você compra 20 mil reais de um produto específico na sua loja física. Quando você começa a vender ele no online, agora você não vai comprar mais 20 mil, você vai comprar 50 mil desse produto. Como é que vai ser o preço para você como comprador? Mais baixo, porque você está comprando em volume. Então, o braço do e-commerce ajuda até a você melhorar a sua margem na loja física. Por quê? Porque você está comprando mais. Comprando mais, você tem mais poder de compra, você consegue mais desconto, você consegue comprar em mais quantidade e, consequentemente, você gera mais margem. Aconteceu isso com um cliente nosso. Ele, nossa, o que vocês acham de eu... Foi uma pergunta que ele fez para mim. O que vocês acham de eu comprar 500, 800 unidades de um ômega 3 da Catarinense ali, né? Que é uma marca bem consolidada. Aí eu falei assim, qual foi a venda? Vamos analisar. Foi X. Falei, olha, pode ir lá, compra com certeza. Por quê? Você vai escalar isso agora. Você já está escalando. Ele vamos lá. Ainda não atingi a meta que eu queria no marketplace, mas eu ganhei 2, 3 reais por unidade para vender na loja física. Você não precisa baixar o preço na loja física, porque já está com bom preço. Então, se você vende 100 na loja física e está vendendo 500 no marketplace, você já aumentou quanto a sua margem na loja física. E aí entra o gancho da questão dos colaboradores. Uma coisa que acontece muito eu tô treinando meu funcionário ali que ele tá ficando bom, porque, você ensinar a vender medicamento, orientação, quanto tempo. Você pega uma loja média, vai ter mais de 5, 6 mil SKUs, né? Falando produtos dentro da loja, diferente. Para você ensinar ele a vender, 100 desses aí, leva um tempo, né? Dentro do marketplace a gente já tem o quê? Um funcionário para você ali pegar, conferir produto, embalar produto e entregar. E aí entra a questão assim, quanto um funcionário desse consegue fazer? A gente tem ali uma média de 130, 150 mil em vendas. Mas aí o Jonatas pode até falar quanto que isso gera de vendas diárias numa média. Se eu tenho uma conta que vende 150 mil produtos por mês, a gente está falando de mais ou menos, de forma aproximada, de 30 vendas por dia.
para chegar nesse nível, tá? Isso vai variar muito, tá? Se eu tenho um ticket médio mais alto, um ticket médio mais baixo, depende. Mas falando numa média, eu vendo 150 mil por mês, eu vou ter 30 pedidos por dia. Você acha que uma pessoa consegue separar, embalar e despachar 30 produtos por dia? É possível. Super tranquilo, né? É 30 possível. produtos. Eu te falo ainda, ele consegue ainda fazer isso e meio período trabalhar ainda para a loja física para fazer outras atividades internas, porque ele vai Então, ter uma eu acho- competência. Esse que é o ganho do e-commerce, né? Claro que as coisas não andam sozinhas, então se você tem uma consultoria, um especialista, a consultoria traz estratégia. A gente também tem um formato dentro do nosso projeto, onde além da consultoria a gente oferece a assessoria, que é onde a gente põe a mão na massa, então a farmácia não precisa nem executar nada, a gente cria a estratégia e executa a própria estratégia dentro do time. Então, basicamente o que a gente precisa fazer com o cliente é a tomada de decisão, é o preço, é o ajuste mais estratégico a nível de negócio. Mas o restante, toda a parte operacional, a gente também executa. Então, a gente precisa de fato que tenha o cara lá da logística, que é o cara que vai separar o pedido, que a gente chama de picking e packing. Picking é eu buscar o produto na prateleira, packing é eu embalar, e aí, dependendo do formato logístico, eu vou lá no correio despacho, ou eu vou lá na agência despacho, ou dependendo do volume de vendas, o próprio Mercado Livre passa no meu endereço e faz a coleta. Então, a gente tem esse ganho, essa discrepância operacional ela é muito alta entre uma operação física e uma operação digital, né? Então, a gente também tem que levar isso em consideração quando a gente está tomando essa decisão de entro ou não entro, para saber os custos que estão envolvidos, né? Então, a linguagem com o farmacêutico, com o dono da farmácia, eu passo para ele a questão de selecionar produtos e tudo mais que a gente faz. E quando entra nessa parte de linguagem de e-commerce, marketplace, Mercado Livre, né? A gente está falando mais de Mercado Livre, mas tem lojas que já vendem no Mercado Livre, no Shopee, na Amazon, tudo, né? Aquilo que você tem de melhor na loja física para você potencializar dentro do e-commerce. Esse é o ganho que você vai ter contratando a nossa metodologia. E é a primeira metodologia específica para farmácia dentro de marketplace. Tá? E é fantástico ter uma consultoria como essa, né? Porque para o empresário em si, ele está ali no operacional, no dia a dia, e às vezes ele não tem essa visão, né? De alguém que vem de fora e observa ali tudo que está acontecendo e vê quais as potencialidades que ele tem. Às vezes ele até sabe, às vezes ele até tem essa noção, mas ter uma pessoa ali junto ajuda nesse processo e a acertar, a ser mais assertivo, né? Exato. Sim. A gente até brinca, né, que a gente gosta muito de futebol, tanto eu quanto o Jonas. A gente fala que antigamente tinha um treinador que fazia tudo, né, dava o treino de tudo. Os times jogavam tudo bem e tal, mas hoje em dia tem um técnico para isso. Aí tem os auxiliares para cada um dos departamentos dentro da... E a gente entende que quanto melhor você tem isso, mais resultado você tem, mais rápido e performance. É a mesma coisa. Ao invés de você ter ali alguém que entende só de uma coisa, a gente tem especialistas em cada uma dos processos que é feito dentro da metodologia. Tá? Então esse é um diferencial que... O objetivo de vender mais. Exato. Para fechar um tema que eu acho que é importante, é a questão dos prazos e expectativas, né? Uma coisa que a gente costuma falar bastante, porque as pessoas vêm muito ansiosas, e aí até pegando o gancho no que a gente falou, de que achar que o e-commerce é um joguinho e tal, é que assim como você muito bem falou, Ronaldo, que quando a gente cria uma loja física, aquilo demora alguns anos para se pagar, o e-commerce ele também vai ter esse tempo de maturação. E aí não é só para se pagar, é para você atingir o nível de relevância necessário para que você venda muito. Então tem cliente que chega para nós e começa a consultoria segunda-feira, na quarta ele já fala, olha, mas cadê as vendas? Né? E a gente tem que falar, não, calma aí, cara. Tem toda uma estratégia a ser desenvolvida, a ser maturada, para que a sua conta pegue tração e comece a vender, principalmente no começo, né? É muito difícil romper a barreira inicial, porque a gente está naquele mar aberto de 200 mil soldados se estapeando. Então, é importante que as pessoas entrem com essa consciência de que existe um trabalho a ser feito por alguns meses
para que aquilo de fato comece a render frutos. E aquele trabalho, ele precisa ser bem executado, com constância, todos os dias eu fazendo aquela apuração, com a ajuda do Johnny, fazendo a parte de a curadoria dos produtos, né, dando aquela indicação técnica, e com o nosso time trabalhando na parte de um cadastro campeão, usando as metodologias que a gente tem dentro da consultoria, para que de fato o resultado venha. E consegue, de certa forma, até acelerar esse processo também. Não, exato, né? Acho que a consultoria vem para acelerar isso tudo. O que o cara demoraria alguns anos, né, para desenvolver expertise, a gente resolve em alguns meses, mas não são horas nem dias, né? Ao invés dele aprender caindo, machucando, exato, ele aprende mais rápido. Se bem que ele tá na farmácia, se cair e machucar, tá mais rápido. Basicamente, Perfeito. ou você profissionaliza ou você fica para trás. Tá? Ainda mais esse mundo que é muito rápido as coisas. Né? Antigamente é semana passada. Já. 10 minutos atrás já é antigamente. Já foi. Quando a gente começou a fazer aqui a gravação, já mudou muita coisa. Já aconteceu alguma coisa diferente no algoritmo ali. Isso a gente tem certeza. Então, assim, inclusive muita gente, quando tem essa ansiedade, é porque ainda ele não tem dentro da empresa dele um nível de profissionalismo. Porque quando você entende a parte profissional, você entende que assim, eu comecei agora, foi apresentado tudo que vai ser realizado, então ele fala, não, beleza, então a partir do segundo, do terceiro, do quarta, quinta, 10ª reunião, que eu vou apresentando para ele aquilo que, lembra lá atrás quando começou? Agora a gente está aqui. Então, se ele tem um nível de profissionalismo, ele vai entender que aquilo vai levar um tempo, só que a gente garante que o crescimento vai acontecer de forma exponencial desde que ele cumpra com a parte dele, porque a gente vai estar cumprindo com a nossa ali do outro lado. Esse é o mais importante hoje. Para encerrar, quer deixar um recado para quem está nos assistindo ou nos ouvindo até esse instante? Perfeito. Cara, a câmera é sua. Eu acho que as empresas de loja física precisam começar a abrir o olho para o digital, né? Tem muita gente já abrindo esse olho, já entrando nesse projeto. As farmácias que não são de grandes redes, né, usem essa possibilidade do digital para crescer, né, para expandir, para poder comprar melhor, comprar mais barato, para poder vender melhor, para poder girar o estoque, para poder ter um custo menor e uma receita maior. Então, acho que é isso. Se atentem ao e-commerce, ainda tem muita oportunidade, ainda tem muito canal novo chegando. A gente fala aqui muito de Mercado Livre, de Shopee, mas, cara, tem uma infinidade de possibilidades ali, inclusive as próprias grandes redes hoje são marketplaces, né? Então eu, como farmácia, posso vender dentro do site da Droga Raia. Então existe um mundo de possibilidades a ser explorado, e quem não está explorando está deixando um dinheiro na mesa, está perdendo a oportunidade de crescer. Claro que fazendo isso com a estratégia correta, com os especialistas necessários para ter esse crescimento. Acho que é isso, Ricardo. Johnny Rota, com você. Eu falo pro pessoal assim, o marketplace, o digital, ele pode te dar mais tempo para ficar com a sua família, que é uma coisa que a gente entende que falta, porque a farmácia é uma coisa que é bem corrida. A gente entende que tem muito funcionário tomando tempo do dono da farmácia, do empresário. Então, isso proporciona você a ter uma equipe um pouco mais estruturada, mais reduzida para conseguir trabalhar. E a liberdade financeira. Por quê? Pensa assim, é mais um negócio seu, com custo baixo, você vai ter que trabalhar duro, vai ter que correr atrás, porque não existe aventureiro lá. O aventureiro, ele cai fora. Isso vai aumentar cada vez mais quem vai saindo, né? A gente comentou falando que o Mercado Livre, ele quer, quanto mais você tiver lá dentro, mais vendedores competentes, né? E no final ter lucro, dinheiro, venda, para você mesmo poder realizar tudo que você quiser através da liberdade financeira que uma empresa ela te dá, e é o que todo mundo, quando pensa em empreender, quer, né? Quando você começou a empreender, quando todo mundo começou a empreender, você pensa o quê? Eu quero ter o meu negócio porque eu quero prosperar e quero realizar meus sonhos. É basicamente isso. E abrir uma loja física
pode até abrir outras lojas físicas, só que ela tem um custo maior. Então vamos escalar isso. Depois eu posso até abrir mais uma ou outra loja física, mas eu garanto que muita gente vai querer ficar mais dentro do online do que às vezes abrir, porque o trabalho é muito maior. Tá? Então esse é um recado que eu gosto de passar para todo mundo. Essa liberdade de tempo, com família, dinheiro e escalável. Muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez, Jonathan, mais uma vez no CooperaCast. Hoje foi um programa de muito conhecimento, muita sabedoria para quem quer, né, entender um pouco mais sobre esse mundo da farmácia, né? Se você que está nos assistindo ou nos ouvindo e tiver algum amigo, algum parente, conhece alguém que trabalha com farmácia e quer que essa pessoa evolua ou que esse dono dessa farmácia evolua, só entrar em contato com Johnny Rota. Qual que é o Instagram, o contato, o WhatsApp? @Rota Consultoria. O WhatsApp é o 44 DDD 99181 7703. E para potencializar ainda mais uma consultoria em marketplace com o Jonathan, qual o contato, Jonathan? É isso aí, pode entrar lá no nosso Instagram, @onmoovbr, ONMOOVBR, tá? Ou nosso WhatsApp também, vai estar lá dentro das nossas redes sociais, nosso site, então só explorar lá que a gente está totalmente à disposição, não só para atender farmácia, mas qualquer outro nicho que vocês queiram entrar dentro do digital. Mas esse projeto da método Mercado On Pharma que a gente tem em conjunto aí, ele está sendo um acelerador aí de possibilidades dentro do nicho farmacêutico. Ou você se profissionaliza ou fica para trás. Exatamente. Não é verdade? Para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Curta, compartilha e encaminhe esse programa para aquela pessoa que você sabe que precisa. Tchau!